Provavelmente você conhece alguém que luta contra algum tipo de vício. Talvez você esteja lutando nesse momento. Aliás, muitas são as chances de você conhecer alguma família que tenha sido completamente arruinada pelo vício. Por exemplo, segundo o CISA, o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, pelo menos 30 milhões de brasileiros já tiveram algum problema familiar relacionado ao consumo de bebida alcoólica. E segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 4 milhões dessas pessoas podem ser consideradas alcoolistas, os antigos alcoólatras, né? A gente não fala mais alcoólatra e não é realmente mimimi do politicamente correto, não. Existe realmente um motivo. Porque quando falava-se alcoólatra, dava-se a ideia de que a pessoa que era viciada em álcool, que ela amava o álcool, ou seja, que ela adorava, idolatrava o álcool. Daí o termo alcoólatra. O problema é que muitas dessas pessoas odeiam o álcool. Elas começaram gostando, mas se tornaram totalmente prisioneiras do álcool. Então elas se sentem presas, elas odeiam o álcool. Existem pessoas que chegam em casa, jogam toda a bebida fora, porque odeiam a condição de alcoolista, que é o termo correto, mas no dia seguinte vão e compram cachaça. Então elas se sentem presas. Então vamos usar no nosso curso o termo alcoolista. Inclusive, se estamos falando com terapeutas, terapeuta não pode ter o mesmo posicionamento de alguém que vende jornal, de um engenheiro, não. Ou de, sei lá, de um arquiteto. Se você é cientista da computação e você fala alcoólatra, não tem problema. Não tem problema, porque você não trabalha com terapia. Agora, se você é psicólogo, se você é terapeuta, vamos começar a usar os termos corretos. Então, o termo correto, que vai ser o termo que a gente vai utilizar aqui no nosso curso, é alcoolista. Então, considerando todos esses números, a chance de você conhecer uma família que foi arruinada pelo álcool é grande. Aliás, existem chances de você mesmo conhecer alguém que quer abandonar o álcool, ou talvez até mesmo você queira abandonar o álcool ou qualquer outro vício. Agora, é importante que o terapeuta tenha uma postura diferente de outras profissões, né? Então, o terapeuta não pode usar o termo alcoólatra. O terapeuta entende, certo? Que aquela pessoa não é apaixonada pelo álcool. Então, vamos dar os termos científicos a partir daqui. E é muito estranho para a pessoa que consome drogas esporadicamente, como álcool ou como maconha, a pessoa consome uma droga esporadicamente. Só de vez em quando, socialmente, sim. Muitas pessoas usam drogas apenas de vez em quando. Tem gente, por exemplo, que só vai fumar ou beber socialmente. E para essas pessoas, aquele comportamento do viciado é incompreensível. Por que, né, que talvez você consiga beber socialmente, até mesmo ficar alcoolizado, embriagado de vez em quando, mas não ficar preso ao vício? E por que tem outras pessoas que têm sua vida arruinada em relação ao vício? O desconhecimento da neurociência por trás do vício faz as pessoas acabarem tendo pensamentos errados em relação a esse comportamento. E no curso de terapia para lidar com dependentes químicos, você, terapeuta, não pode ser qualquer pessoa, certo? Você tem que ser uma pessoa informada. Agora, no nosso dia a dia, no senso comum, pessoas que são viciadas são vistas como pessoas que têm mau caráter, pessoas fracas à vontade, a pessoa foi negligenciada pelos pais, a culpa é da família. Todas essas afirmativas e justificativas são de pessoas que desconhecem completamente a neurociência por trás do vício. E a partir de agora, beleza, está aprendendo ainda no início as coisas, mas você tem que ter a mentalidade de estudar, aprender e agir como alguém que é profissional, certo? Então, muito me admira que até mesmo um médico, às vezes, vai falar essa bobagem toda, de que, essa pessoa é viciada, mas também, né, ela é fraca de vontade, ambiente muito pobre, fragilizado. O ambiente fragilizado, as condições adversas comportamentais e ambientais, você vai ver ao longo do nosso curso que podem sim ter um papel para o surgimento da dependência química. Agora, não é só isso. E você, como terapeuta, tem que entender que aquela pessoa que é adicta
não é uma pessoa que necessariamente é mau caráter, que necessariamente é uma pessoa fraca, não. Vamos largar esse senso comum para lá, porque aqui a gente vai falar de ciência, beleza? Então, ótimo. E por causa de toda essa neurociência que você vai aprender nesse curso sobre o vício, é que a gente tem que ter uma postura de não julgamento em relação ao nosso cliente. Carl Rogers falava da aceitação positiva incondicional. Ou seja, quando surgir na sua clínica o dependente químico, não importa se é cigarro, se é tabagismo, se é droga pesada, mais pesada como heroína, ópio, álcool, não importa. É importante que você veja essa pessoa como uma pessoa e não como um traste, e não como uma coisa. É muito comum, às vezes, terapeuta falar dos seus clientes adictos como se estivesse falando de uma coisa. Não, peraí, gente. E se você não tem empatia para lidar com esses clientes, eu prefiro que você faça o quê? Que você cancele essa compra, eu te devolvo o dinheiro. Melhor. É melhor você fazer isso do que você realmente trabalhar de forma errada como um desserviço, certo? Eu não quero formar uma quantidade de alunos que não consegue entender a base da neurociência e motivos pelos quais essas pessoas estão viciadas. E ainda que elas fossem fracas de vontade, ainda que elas sejam pessoas que estavam vulneráveis, frágeis, enfim, ou pessoas que eram mau caráter, vamos supor que sejam, não são, vamos supor que sejam. Se elas querem mudar, as pessoas têm o direito de mudar, certo? Você já mudou muito, eu já mudei muito, por que a gente não pode permitir a mudança? O terapeuta é aquela pessoa que vai mostrar que o cliente tem poder, que o cliente pode mudar se quiser. E para isso, mais importante do que as técnicas, você vai entender bastante sobre neurociência, você vai entender bastante sobre o comportamento humano, principalmente sobre behaviorismo, condicionamento. Mas se você não aprender a ser humano, e não tem como eu te ensinar a ser humano, tá joia? É um trabalho individual, de você ter mais empatia com o outro, certo? Então, nenhuma das técnicas vai funcionar ou vai ter serventia se você não tiver realmente empatia com a pessoa, se não tiver empatia com o seu cliente. Você entender que aquela pessoa tem o potencial de se autorrealizar e conseguir o que ela deseja. E aí, está gostando de estudar mais sobre a neurociência por trás dos vícios, por trás da hipnose? Então vai agora no nosso grupo secreto, fechado do Facebook. Deixe suas dúvidas, deixe seus comentários e até a próxima aula.